Saia da minha frente, sua velha inconveniente. A mão de Ricardo Tavares cortou o ar e atingiu o rosto de Dona Célia Rodrigues com força. O som ecoou pela padaria lotada. O pãozinho que ela segurava caiu no chão. O silêncio tomou conta do ambiente. Celulares surgiram de todos os lados. Dona Célia tocou o rosto devagar, mas não recuou. Seus olhos firmes encontraram os de Ricardo. Ele ajeitou o colarinho da camisa social, convencido de que havia colocado aquela mulher no lugar dela. Mas Ricardo Tavares não fazia ideia do que acabara de desencadear. Célia Rodrigues era respeitada por todos que a conheciam. Quando seu filho Daniel Rodrigues descobrisse o que aconteceu, o mundo de Ricardo Tavares começaria a desmoronar. Um momento de arrogância e tudo em que ele confiava começaria a ruir. Mas vamos voltar ao início, antes de tudo mudar. Antes de continuarmos, eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe seu estado ou cidade nos comentários e, por favor, curta o vídeo. Muito obrigado. Agora, vamos prosseguir. Dona Célia acordou às 5:30 da manhã, como fazia há mais de 40 anos. A luz do amanhecer entrava pela janela da pequena casa no bairro de Vila Aurora. O cheiro de café fresco se misturava ao perfume das rosas que ela cultivava no quintal. Na parede da sala, fotografias contavam sua história. Célia jovem, formada em magistério, seu falecido marido, Sebastião, sorrindo no aniversário de 50 anos. E a foto maior, no centro, seu filho Daniel em um evento corporativo, sempre sério, sempre respeitado. Ela serviu o café, sentou-se na cadeira de balanço que havia sido de sua avó e pegou o telefone. Bom dia, mãe. Dormiu bem? A voz de Daniel carregava um carinho que ele reservava apenas para ela. Como um anjo, meu filho. Vou encontrar a Marlene na padaria São José. Nosso encontro de toda quarta-feira. Posso mandar o motorista buscar a senhora? Disse Daniel. Podemos ir a um lugar mais confortável. Célia riu baixinho. Gente boa importa mais que lugar chique, meu filho. A padaria São José tem as duas coisas. Só tome cuidado por aí, alertou Daniel. Nem todo mundo é o que parece. Vou ficar bem, respondeu ela. É meu bairro. Conheço cada esquina. A ligação terminou e Célia olhou ao redor da sala. Cada objeto, cada foto, cada planta contava décadas de uma vida construída com dignidade e trabalho. Ela tomou o café devagar, sentindo o ritmo de uma manhã que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, sem imaginar que aquele dia seria completamente diferente. Do outro lado da cidade, Ricardo Tavares entrou na padaria São José com irritação estampada no rosto. Ele estava ali apenas porque seu carro havia quebrado 3 quarteirões antes e ele precisava usar o banheiro. Seu terno era impecável, mas sua expressão revelava impaciência e desprezo. Ele observou o ambiente lotado com desdém mal disfarçado. Uma mesa. Ordenou ao atendente, sem nem olhar para ele. Dona Célia já estava sentada na mesa do canto com Marlene, quando se levantou para pegar guardanapos. Ao se virar, sua bolsa roçou de leve na pasta de couro de Ricardo, que estava no chão ao lado da cadeira dele. Foi um toque mínimo, quase imperceptível, mas foi o suficiente. A xícara de café de Ricardo tombou, derramando o líquido escuro sobre documentos e sobre o tecido caro da pasta. Ricardo congelou por um segundo, depois explodiu. "O que foi que você fez?" gritou ele. Dona Célia se virou calmamente. "Me desculpe, senhor. Foi sem querer. Deixe-me ajudar a limpar." Mas a fúria de Ricardo estava descontrolada. "Você sabe quanto custam esses papéis?" Vociferou se aproximando dela. "Vale mais do que você vai ganhar na vida inteira, sua..." Marlene soltou um grito abafado. A padaria inteira ficou em silêncio. Celulares apareceram nas mãos dos clientes enquanto as pessoas percebiam que algo sério estava acontecendo. "Eu pago qualquer prejuízo", disse Célia com firmeza. "Foi um acidente." A voz de Ricardo ficou ainda mais venenosa. "Gente como você precisa aprender onde é o seu lugar. Fique no seu canto e não atrapalhe quem realmente importa." Dona Célia o encarou, inabalável. "Eu tenho todo o direito de estar aqui. Sou cliente desta padaria há 25 anos e não vou ser intimidada por ninguém." A tensão explodiu quando Ricardo segurou o braço dela com força. Os olhos de Célia encontraram os dele, calmos, mas firmes. "Solte meu braço agora", disse ela. Sua dignidade o desconcertou. Mas naquele momento, uma cadeia de eventos havia começado.
Uma cadeia que Ricardo não fazia ideia de que destruiria sua vida cuidadosamente construída. A mão de Ricardo se moveu rápido. O tapa atravessou o rosto de Dona Célia com violência. A cabeça dela virou para o lado, mas ela não caiu. Não gritou. Guardanapos voaram pela mesa. Sua aliança de casamento rolou pelo chão de cerâmica. A padaria explodiu em reação. Celulares gravavam tudo. Os clientes recuaram, criando um círculo ao redor da cena. A tensão era palpável. Marlene correu para Célia. "Você está bem?" perguntou, segurando o braço da amiga. Célia tocou o rosto devagar, mantendo a calma. "Estou bem, mas ele não faz ideia do que acabou de começar." Ricardo ajeitou o colarinho satisfeito, convencido de que havia restaurado a ordem. Mas a presença de Célia comandava respeito. As pessoas sussurravam, trocavam olhares e algumas discretamente faziam ligações. Sem que Ricardo percebesse, o assistente de confiança de Daniel já havia começado a fazer chamadas. Antes do anoitecer, cada canto importante da cidade saberia o que tinha acontecido. A calma desafiadora de Célia havia feito o que a raiva jamais conseguiria. Ela colocou em movimento um acerto de contas inevitável. Daniel Rodrigues estava na sala de reuniões do 23º andar do edifício comercial mais alto da cidade. A metrópole se estendia abaixo dele como um tabuleiro de xadrez. Seu telefone vibrou. "Mãe, o que aconteceu?" perguntou ele com voz calma, mas afiada. "Alguém ficou nervoso por causa de um café derramado e me bateu", respondeu Célia. "O nome dele é Ricardo Tavares. É engenheiro civil." Daniel fechou os olhos, processando cada palavra. Cada detalhe importava. "A senhora está machucada?" "Só um roxo." "A polícia já está envolvida. Tem testemunha por todo lado." A mente de Daniel mudou para o modo de ação. Ele fez ligações. Delegados, promotores, ex-alunos de sua mãe que deviam a ela respeito e gratidão. Cada contato garantiu que o caso receberia atenção imediata, não através de ameaças, mas através da influência que Célia havia conquistado silenciosamente ao longo de décadas. À meia-noite, o caso de agressão estava marcado para revisão prioritária. Ricardo Tavares não fazia ideia de que a mulher calma e simples que ele havia atacado tinha construído uma rede muito mais forte do que sua riqueza ou arrogância jamais poderiam enfrentar. Ao amanhecer, os líderes jurídicos e policiais da cidade estavam totalmente engajados. A promotora-chefe Helena Cardoso revisou o caso pessoalmente, anotando o histórico de Ricardo Tavares. Processos por discriminação silenciosamente acordados, acusações de assédio enterradas e uma rede de vítimas caladas durante anos. O delegado-geral Marcelo Ferreira designou sua melhor equipe, garantindo que cada depoimento de testemunha, vídeo de celular e filmagem de segurança fosse examinado. A delegada Ana Paula Santos supervisionou a investigação com precisão meticulosa, confirmando que cada peça de evidência estava documentada e verificada. Ao mesmo tempo, a empresa de engenharia de Ricardo entrou em pânico. Os sócios descobriram seu padrão de má conduta, o vídeo viral e a crescente atenção da mídia. Contratos foram cancelados. Clientes exigiram explicações. A empresa o demitiu sumariamente. Enquanto isso, a influência de Daniel Rodrigues garantia discretamente que a investigação e o processo seguissem de forma rápida, mas transparente. A justiça seria feita através do sistema, não através de vingança pessoal. A arrogância de Ricardo, acreditando que conexões e dinheiro poderiam protegê-lo, estava desmoronando mais rápido do que ele conseguia compreender. Até o meio da manhã, suas redes sociais, ex-clientes e colegas confirmavam. Ricardo Tavares estava exposto, isolado e impotente. O tribunal estava lotado. Equipes de imprensa, líderes de movimentos sociais e moradores do bairro ocupavam cada assento. Ricardo Tavares entrou com seu advogado novo e inexperiente, despojado de sua confiança habitual e de suas roupas caras. Dona Célia estava sentada na primeira fila, calma e digna. Marlene ao seu lado, segurando sua mão. No canto dos fundos, Daniel observava em silêncio, o predador tranquilo avaliando sua presa. A juíza Fernanda Almeida chamou o tribunal à ordem. Acusações: agressão, assédio agravado e violação de direitos civis. O promotor assistente Rodrigo Lima apresentou as evidências. Filmagens de câmeras corporais, depoimentos de testemunhas,
vídeos de celulares e as próprias postagens de Ricardo nas redes sociais se gabando do incidente. Então veio o histórico de Ricardo, casos anteriores silenciados, padrões de discriminação, intimidação e assédio, dezenas de denúncias arquivadas, acordos extrajudiciais feitos às pressas, vítimas que preferiram o silêncio ao enfrentamento. Ricardo tentou se defender, alegando provocação. O promotor Lima desmontou metodicamente seus argumentos, destacando os insultos raciais, as ameaças e o assédio crescente. Cada palavra, cada gesto, cada segundo do vídeo foi analisado. O depoimento de Dona Célia foi calmo, detalhado e inabalável. Ela descreveu o esbarrão, seu pedido de desculpas e a reação dele. Eu tinha todo o direito de estar ali, disse ela, e não seria expulsa pelo ódio de ninguém. O tribunal explodiu em apoio silencioso. As pessoas balançavam a cabeça em aprovação. Lágrimas escorriam em alguns rostos. A defesa de Ricardo desmoronou. Nenhum colega, nenhum membro do clube, nenhum aliado veio depor a seu favor. Pelo contrário, cada testemunha confirmou décadas de bondade e impacto de Célia na comunidade. Uma ex-aluna dela, agora advogada, subiu ao púlpito. Dona Célia me ensinou a ler quando eu tinha 7 anos. Minha família não tinha dinheiro para aulas particulares. Ela me alfabetizou de graça, aos sábados, durante 2 anos. Hoje eu sou advogada por causa dela. Outro depoimento veio de um comerciante local. Quando meu filho adoeceu e eu não tinha dinheiro para o remédio, Dona Célia organizou uma vaquinha no bairro. Ela salvou meu filho, literalmente. As histórias se acumulavam. Cada uma delas pintava o retrato de uma mulher que havia dedicado sua vida a elevar os outros, sem esperar reconhecimento ou recompensa. A juíza Fernanda Almeida se retirou brevemente, depois retornou. Veredito: culpado em todas as acusações. Sentença: 24 meses em regime fechado, 3 anos de liberdade condicional supervisionada, 500 horas de serviço comunitário, curso obrigatório de combate ao preconceito e indenização a Célia Rodrigues no valor de R$100 mil. O tribunal recomenda a revisão do registro profissional pelo Conselho Regional de Engenharia para possível cassação. Os olhos de Ricardo encontraram os de Daniel pela primeira vez. Daniel não disse nada. Não precisava. A dignidade de sua mãe havia orquestrado o desmantelamento completo de um predador através de canais legais e implacáveis. Quando Ricardo foi levado algemado, ele olhou para trás uma última vez. Dona Célia o encarou com a mesma serenidade de sempre. Não havia vitória em seus olhos, apenas tristeza por um homem que havia jogado sua vida fora por causa de orgulho e ódio. 6 meses depois, Dona Célia entrou na padaria São José para seu almoço semanal com Marlene. A mesma mesa do canto as esperava, mas o bairro havia mudado. A coragem de Célia havia despertado reconhecimento em toda a cidade. A prefeita Juliana Moreira lhe entregou a chave da cidade. A placa dizia: por demonstrar que dignidade e coragem triunfam sobre o preconceito. Dona Célia trabalhou com a promotoria para estabelecer o Centro Célia Rodrigues de Apoio a Vítimas de Crimes de Ódio. Verbas municipais e estaduais financiaram o programa. Advogados voluntários, muitos deles ex-alunos dela, doaram milhares de horas de serviço. O centro oferecia assistência jurídica gratuita, acompanhamento psicológico e orientação para quem havia sofrido discriminação ou violência por preconceito. Fora do tribunal, Ricardo cumpria serviço comunitário em um abrigo para idosos. Ele lavava pratos, limpava banheiros e servia comida. Mulheres e homens idosos, pilares de suas comunidades, mostravam a ele a dignidade que ele tentara destruir. Dona Irene, uma senhora de 83 anos, o observava enquanto ele varria o chão. "Você sabe por que está aqui?" perguntou ela. Ricardo não respondeu. "Você está aqui porque perdeu de vista o que faz alguém ser humano. Respeito, compaixão, humildade. Essas coisas não se compram, se conquistam." Lentamente, muito lentamente, Ricardo começava a entender as consequências de sua arrogância e preconceito. Uma tarde, ele viu Dona Célia visitando o abrigo. Ela estava distribuindo livros para os moradores, conversando com cada um deles, rindo de suas histórias. Ele baixou a cabeça, incapaz de encará-la. Célia o viu, mas não disse nada, apenas continuou seu trabalho. Sua presença dizia tudo. Ela havia vencido não através de vingança, mas através de dignidade inabalável. Daniel Rodrigues refletia em sua casa.
Mãe, a senhora mudou mais vidas em 15 minutos de graça do que eu mudei em 15 anos de poder, disse ele. Célia sorriu, tocando a mão do filho. Violência vence batalhas, meu filho, mas só o amor vence guerras. Na padaria São José, Dona Célia continuava seu almoço semanal. Estudantes, vizinhos e jovens profissionais vinham compartilhar histórias, inspirados a agir com integridade e coragem. O caso Tavares se tornou uma lição sobre justiça, influência e caráter. Sistemas foram reformados, protocolos de preconceito atualizados e esperança restaurada. A vida de Célia voltou ao seu ritmo tranquilo, mas seu impacto perdurava. Bondade, dignidade e coragem haviam vencido, ensinando a uma geração que o verdadeiro poder se conquista, não se compra. Os meses passaram e a cidade se lembrava de Dona Célia Rodrigues, não apenas por ter enfrentado Ricardo Tavares, mas pela maneira como ela havia inspirado mudança duradoura. Faculdades de Direito incluíram sua história em cursos de direitos civis. Departamentos de polícia revisaram protocolos de resposta a crimes de ódio. O Conselho Regional de Engenharia implementou revisões mais rigorosas de caráter para profissionais. Na padaria São José, Célia recebia jovens estudantes, orientando-os sobre integridade, justiça e responsabilidade comunitária. Entre eles estava Camila Torres, uma estudante de direito inspirada a proteger outros de preconceito. Célia a encorajava a ver potencial nas pessoas e a usar o conhecimento para elevar, não para destruir. Você vai ser uma advogada incrível, dizia Célia. Mas nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça que a lei existe para proteger os mais fracos, não os mais fortes. Camila absorvia cada palavra como se fossem pérolas de sabedoria. Enquanto isso, Daniel Rodrigues observava discretamente. Ele havia garantido que o sistema funcionasse, mas sua mãe lhe mostrara uma lição maior, que a verdadeira influência vem do respeito, da lealdade e da coragem de agir corretamente. Ele havia passado anos construindo poder através de conexões, dinheiro e estratégia, mas sua mãe, uma professora aposentada, havia construído algo muito mais forte, através de décadas de bondade, generosidade e integridade. Ricardo continuava seu serviço comunitário obrigatório. Cada encontro, cada história de resistência e dignidade, corroía sua arrogância. Um dia, ele estava servindo almoço no abrigo quando Dona Irene lhe disse: "Sabe qual é a diferença entre você e a Dona Célia?" Ricardo balançou a cabeça. Ela construiu pontes. Você construiu muros. Ela elevou pessoas. Você as derrubou. E no final, as pontes dela ainda estão de pé. Seus muros desmoronaram. Ricardo engoliu em seco. As palavras penetraram fundo. Ele havia aprendido que alguns erros jamais poderiam ser desfeitos e que algum poder jamais poderia ser comprado. A verdadeira força vinha de dentro, do caráter, da compaixão. À noite, sozinho em seu apartamento modesto, ele pensava na vida que havia perdido. A carreira destruída, a reputação arruinada, os amigos desaparecidos, tudo por causa de um momento de ódio irracional. A cidade seguia em frente, mais segura e mais sábia. A coragem silenciosa de Célia havia criado uma onda de justiça, demonstrando que a dignidade inabalável de uma pessoa poderia se expandir para fora, protegendo inúmeras outras. Na televisão local, uma reportagem especial sobre o Centro Célia Rodrigues foi ao ar. A repórter entrevistou várias pessoas que haviam sido ajudadas pelo centro. Um jovem negro contou como havia sido discriminado em uma entrevista de emprego e como o centro o ajudou a processar a empresa. Ele ganhou o caso e a empresa foi multada. Uma mulher idosa relatou como foi assediada em um ônibus e como o centro lhe forneceu apoio psicológico e jurídico. O agressor foi condenado. Uma adolescente descreveu como foi vítima de bullying na escola por causa de sua orientação sexual e como o centro a ajudou a denunciar os agressores e mudar para uma escola mais acolhedora. Cada história era um testemunho do impacto duradouro de Dona Célia. A mensagem de Célia permanecia simples, mas profunda. Violência pode vencer batalhas, mas integridade, compaixão e coragem vencem a guerra. Um ano após o incidente, a padaria São José organizou um evento especial em homenagem a Dona Célia. O estabelecimento estava decorado com faixas e flores. Dezenas de pessoas se reuniram, incluindo autoridades locais, ex-alunos, vizinhos e amigos.
O dono da padaria, seu Antônio, um homem de 60 anos que conhecia Célia desde que ela era jovem, subiu ao improviso palco. Dona Célia frequenta esta padaria há mais de 2 décadas. Ela sempre foi gentil com todos. Sempre teve uma palavra de encorajamento. Sempre se importou. Quando aquele homem a agrediu aqui, foi como se ele tivesse agredido toda a nossa comunidade. Mas a resposta dela não foi de raiva, foi de dignidade. E isso mudou tudo. A plateia aplaudiu calorosamente. A prefeita Juliana Moreira também discursou. Dona Célia nos ensinou que a verdadeira mudança não vem de grandes gestos, mas de pequenos atos de bondade repetidos ao longo de uma vida inteira. Ela nos mostrou que enfrentar a injustiça não exige violência, mas coragem e determinação. Quando Célia foi convidada a falar, ela subiu ao palco com sua modéstia característica. Eu não fiz nada de especial, começou ela. Apenas me recusei a aceitar ser tratada com desrespeito. E tive a sorte de viver em uma comunidade que me apoiou. O verdadeiro crédito vai para cada um de vocês que testemunhou, que denunciou, que se recusou a ficar calado. Vocês são os heróis. A plateia se levantou em ovação. Marlene, sua amiga de décadas, limpou as lágrimas dos olhos. Depois do evento, Célia e Daniel caminharam juntos pelas ruas do bairro. Mãe, o que a senhora sente quando pensa no que aconteceu? Perguntou Daniel. Célia pensou por um momento. Sinto tristeza por Ricardo. Ele jogou sua vida fora por causa de ódio. Mas também sinto esperança. Porque o que aconteceu provou que a justiça ainda funciona quando as pessoas certas se unem. E me sinto grata por ter vivido o suficiente para ver isso. Daniel abraçou sua mãe. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Célia sorriu. Força não é sobre músculos ou poder, meu filho. É sobre não desistir de quem você é, não importa o que aconteça. Enquanto caminhavam, vizinhos cumprimentavam Célia, crianças acenavam, comerciantes saíam de suas lojas para abraçá-la. Daniel percebeu que sua mãe havia construído algo que ele nunca poderia comprar ou negociar. O amor genuíno de uma comunidade. No abrigo onde Ricardo cumpria seu serviço comunitário, algo inesperado aconteceu. Um dos moradores, seu Geraldo, um ex-operário de 80 anos, puxou conversa com ele. Você já pediu desculpas para ela? Perguntou Geraldo. Ricardo ficou surpreso. Não tive oportunidade. Oportunidade a gente cria, rapaz. Se você realmente mudou, se realmente entendeu o que fez de errado, você precisa olhar nos olhos dela e pedir desculpas. Não para se sentir melhor, mas porque ela merece ouvir isso. Ricardo refletiu sobre as palavras. Dias depois, ele pediu permissão à sua oficial de condicional para escrever uma carta para Dona Célia. A oficial, uma mulher rigorosa chamada Beatriz Santos, o olhou com ceticismo. Por que você quer fazer isso? Porque ela merece um pedido de desculpas, respondeu Ricardo. Um pedido de desculpas de verdade. Beatriz estudou seu rosto procurando sinais de manipulação, mas viu apenas remorso genuíno. Eu vou enviar a carta para ela, mas cabe a ela decidir se quer ler ou responder. Ricardo escreveu a carta naquela noite. Foram páginas de arrependimento, reconhecimento do mal que havia causado e gratidão pela lição que havia aprendido. Mesmo que da maneira mais dolorosa possível, Dona Célia, começava a carta. Não há palavras que possam desfazer o que eu fiz. Não há desculpas que possam apagar a dor que causei, mas preciso que a senhora saiba que passei cada dia desde aquele momento refletindo sobre quem eu me tornei e por quê. A senhora não me deve perdão. Não espero perdão, mas quero que saiba que a senhora mudou minha vida, não através de vingança, mas através de dignidade. A senhora me mostrou o que eu perdi de vista. Humanidade. Vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem melhor. Não para me redimir aos olhos dos outros, mas porque agora entendo que essa é a única maneira de realmente viver. Quando a carta chegou, Célia a leu em silêncio. Marlene estava com ela. O que você vai fazer? Perguntou Marlene. Célia dobrou a carta cuidadosamente. Vou guardar. Não preciso responder. Mas é bom saber que ele entendeu. Você não vai perdoá-lo? Perdão não é sobre ele, Marlene. É sobre mim. Sobre não carregar raiva no coração. Eu já o perdoei, mas isso não significa que esqueci ou que o que ele fez não teve consequências. Significa apenas que não vou deixar o ódio dele me envenenar. Marlene abraçou a amiga. Você é uma mulher sábia, Célia.
2 anos depois do incidente, o Centro Célia Rodrigues havia ajudado mais de 500 pessoas. As histórias de sucesso se multiplicavam. Uma campanha publicitária foi lançada pela prefeitura, usando o lema "Dignidade transforma, respeito liberta". Cartazes com o rosto de Dona Célia apareceram por toda a cidade, não como celebridade, mas como símbolo de resistência pacífica e transformação social. Faculdades a convidavam para palestras, escolas pediam para ela falar com estudantes, ONGs solicitavam sua orientação. Mas Célia continuava vivendo sua vida simples. Acordava cedo, cuidava de suas rosas, tomava café, encontrava Marlene na padaria. Daniel a observava com admiração crescente. "Mãe, empresas estão oferecendo dinheiro para usar sua imagem em campanhas. Você poderia ganhar muito." Célia balançou a cabeça. "Meu filho, eu não fiz o que fiz por dinheiro ou fama. Fiz porque era certo. Se eu começar a lucrar com isso, a mensagem se perde." Daniel sorriu. "A senhora sempre tem razão." O impacto do caso Tavares se espalhou além da cidade. Redes nacionais de televisão cobriram a história. Jornalistas de todo o país entrevistaram Célia. Sua história foi contada em podcasts, documentários e artigos de revista. Mas a essência da mensagem permanecia a mesma. Dignidade vence ódio. Coragem transforma sistemas. Uma pessoa pode fazer diferença. Ricardo completou seu serviço comunitário e sua liberdade condicional sem incidentes. Ele havia perdido sua carreira de engenheiro, mas encontrou trabalho como instrutor de cursos de ética profissional. Ironicamente, ele agora ensinava outros profissionais sobre as consequências de comportamento antiético e discriminatório. Seu Geraldo, do abrigo, foi a uma de suas palestras. Depois, ele se aproximou de Ricardo. "Você mudou, rapaz. De verdade." Ricardo assentiu. "Eu não tive escolha. Ou mudava, ou me destruía completamente. A melhor mudança é a que vem do fundo do poço", disse Geraldo. "Porque essa é a mais duradoura." Os anos passaram. Dona Célia envelheceu com graça, continuando seu trabalho comunitário até que a saúde permitiu. Quando completou 80 anos, a cidade organizou uma celebração em sua homenagem no Teatro Municipal. Milhares de pessoas compareceram. Ex-alunos, agora adultos bem-sucedidos, contaram como ela havia mudado suas vidas. Autoridades prestaram tributo. Músicos tocaram. Poetas recitaram. Daniel estava ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão. No final da noite, Célia subiu ao palco pela última vez. "Vocês me dão muito crédito", disse ela, com a voz trêmula mas firme. "Eu apenas vivi minha vida da melhor maneira que pude. Tratei as pessoas com respeito. Ajudei quando podia. Me recusei a aceitar injustiça. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um deve fazer isso. O verdadeiro heroísmo está nas pequenas escolhas diárias de ser bondoso, ser justo, ser corajoso. Cada um de vocês tem esse poder. Usem-no." A plateia se levantou em ovação que durou minutos. Quando Dona Célia faleceu aos 84 anos, cercada por família e amigos, milhares compareceram ao funeral. A prefeita decretou luto oficial de 3 dias. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro. Escolas fizeram um minuto de silêncio. Mas o verdadeiro tributo veio das pessoas comuns. Filas quilométricas de gente que queria prestar homenagem. Comerciantes, estudantes, motoristas de ônibus, enfermeiras, professores. Pessoas cujas vidas ela havia tocado de maneiras grandes e pequenas. No cemitério, Daniel leu uma carta que sua mãe havia escrito para ele anos antes. "Meu filho amado, quando você ler isso, eu já terei partido. Mas quero que você saiba que minha vida foi completa. Não porque tive riqueza ou fama, mas porque amei e fui amada. Ensinei e aprendi. Lutei por justiça e vi a justiça prevalecer. Não deixe que minha morte seja motivo de tristeza. Deixe que seja inspiração. Continue o trabalho, seja bondoso, seja justo, seja corajoso. E lembre-se sempre, a verdadeira medida de uma vida não é o que acumulamos, mas o que deixamos para trás nos corações das pessoas." Daniel mal conseguia falar. Lágrimas escorriam livremente. Marlene, já com 81 anos, tocou seu ombro. Ela viveu bem. E seu legado vai durar para sempre. O Centro Célia Rodrigues continuou seu trabalho, agora administrado por Camila Torres, a ex-estudante de direito que Célia havia orientado. A cada ano, no aniversário do incidente na padaria,
O centro organizava uma caminhada pela paz e pela justiça. Milhares participavam, caminhando pelas ruas do bairro que Célia tanto amava. Ricardo Tavares, agora com cabelos grisalhos e rugas no rosto, participava todos os anos. Ele carregava uma placa que dizia: "Aprendi com Dona Célia que nunca é tarde para mudar." Pessoas o olhavam, algumas com desconfiança, outras com respeito pela transformação que ele havia conseguido. Daniel eventualmente escreveu um livro sobre sua mãe, intitulado Dignidade Inabalável: A Vida e o Legado de Célia Rodrigues. O livro se tornou best-seller nacional. Escolas o adotaram como leitura obrigatória. Grupos de discussão se formaram ao redor dele. Mas o mais importante era a mensagem que continuava se espalhando. Uma pessoa comum pode mudar o mundo através de atos extraordinários de coragem e dignidade. Na padaria São José, a mesa do canto onde Célia costumava sentar foi preservada. Uma pequena placa de bronze dizia: "Mesa da Dona Célia, reservada para quem precisa de um momento de paz e reflexão." Pessoas de toda a cidade vinham sentar ali, buscando inspiração, conforto ou simplesmente um momento de conexão com aquela mulher incrível. Seu Antônio, o dono da padaria, agora aposentado, visitava frequentemente para compartilhar histórias sobre Célia com novos clientes. Ela era especial, dizia ele, mas não porque era perfeita, porque era real. Porque se importava, porque nunca desistia de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. 10 anos depois do incidente, a cidade ergueu uma estátua de Dona Célia na praça principal. A estátua a mostrava sentada em um banco, com um livro aberto nas mãos e um sorriso gentil no rosto. Crianças podiam sentar ao seu lado. A inscrição na base dizia: Célia Rodrigues, professora, mãe, heroína. Ela nos ensinou que a dignidade é a arma mais poderosa contra a injustiça. Na inauguração, Daniel, agora um homem mais velho, mas ainda forte, discursou para milhares de pessoas. Minha mãe sempre dizia que não era especial, mas ela estava errada. Ela era extraordinária, não por causa de um único momento de coragem, mas por causa de décadas de bondade consistente. Ela construiu uma vida que significava algo, uma vida que importava. E cada um de nós pode fazer o mesmo. Não precisamos de estátuas ou livros ou fama. Precisamos apenas escolher, todos os dias, ser pessoas melhores. Tratar os outros com dignidade. Lutar contra a injustiça. Erguer os caídos. Esse é o legado de minha mãe. E esse pode ser o legado de cada um de nós. O aplauso ecoou pela praça. Ricardo estava na multidão, aplaudindo também. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele havia perdido tudo por causa de um momento de ódio. Mas através dessa perda, havia encontrado algo muito mais valioso: sua humanidade. Camila Torres, agora diretora executiva do Centro Célia Rodrigues, anunciou uma nova iniciativa: bolsas de estudo integrais para estudantes carentes que demonstrassem comprometimento com justiça social. As bolsas seriam chamadas de Bolsas Célia Rodrigues e cobririam não apenas mensalidades, mas também moradia, alimentação e materiais de estudo. A primeira turma de bolsistas incluía 20 jovens de comunidades carentes. Cada um deles tinha uma história de superação, e cada um carregava a inspiração de Dona Célia em seus corações. Um desses jovens, Marcos Silva, um rapaz negro de 18 anos de uma favela da periferia, discursou na cerimônia de entrega das bolsas. Dona Célia nunca me conheceu pessoalmente, mas ela mudou minha vida. Quando eu soube da história dela, entendi que eu não precisava aceitar a injustiça, que eu podia lutar, que eu podia vencer, não através de violência, mas através de educação, determinação e dignidade. Essa bolsa não é apenas dinheiro para estudar, é prova de que o sonho dela continua vivo, e eu vou honrar esse sonho todos os dias da minha vida. A plateia se emocionou. Daniel abraçou Marcos depois da cerimônia. Minha mãe teria adorado você, disse ele. Eu teria adorado conhecê-la, respondeu Marcos. A história de Dona Célia foi adaptada para o cinema. Um filme intitulado O Tapa que Mudou uma Cidade estreou 5 anos após sua morte. O filme foi aclamado pela crítica e pelo público, ganhou prêmios nacionais e internacionais. Mas mais importante, iniciou conversas em todo o país sobre racismo, discriminação e o poder da resistência pacífica. Escolas organizaram sessões especiais.
Empresas usaram o filme em treinamentos de diversidade. ONGs o distribuíram gratuitamente em comunidades carentes. A atriz que interpretou Dona Célia, uma veterana respeitada chamada Regina Souza, disse em entrevistas: interpretar Dona Célia foi a honra da minha carreira. Não porque foi um papel grande ou glamouroso, mas porque me fez entender o verdadeiro significado de força. Célia não precisava gritar ou lutar fisicamente. Sua presença, sua dignidade, sua recusa em se rebaixar ao nível de seu agressor, isso era sua força. E essa é uma lição que todos precisamos aprender. O ator que interpretou Ricardo, um jovem talento chamado Felipe Mendes, também refletiu sobre o papel. Foi desafiador interpretar alguém tão detestável, mas também foi importante, porque Ricardo não é apenas um vilão em um filme. Ele representa um problema real: racismo, preconceito, arrogância. E o filme mostra que essas atitudes têm consequências. Ricardo perdeu tudo. Mas mais importante, o filme mostra que ele poderia ter escolhido diferente. Em qualquer momento ele poderia ter parado, se desculpado, mudado, mas não fez. E essa escolha destruiu sua vida. 20 anos após o incidente, a sociedade havia mudado significativamente. Leis mais rigorosas contra a discriminação foram aprovadas. Protocolos policiais foram reformados. Currículos escolares incluíam educação antirracismo desde cedo. Empresas implementaram políticas de diversidade e inclusão rigorosas. Tudo isso não aconteceu apenas por causa de Dona Célia, mas ela foi uma catalisadora importante. Sua história se tornou símbolo de um movimento maior. O Centro Célia Rodrigues agora tinha filiais em 10 cidades. Milhares de pessoas haviam sido ajudadas. Centenas de casos de discriminação haviam sido processados e vencidos. Daniel, agora aposentado, dedicava seu tempo integral ao trabalho do centro. Era sua maneira de honrar sua mãe. Marlene, mesmo em idade avançada, ainda visitava a padaria São José toda quarta-feira, sentando-se na mesa de Célia, mantendo viva a tradição. Jovens do bairro frequentemente se juntavam a ela, querendo ouvir histórias sobre a lendária Dona Célia. E Marlene contava, com lágrimas nos olhos e amor no coração. Ela contava sobre a amiga que havia mudado uma cidade através de dignidade e coragem. Se esta história inspirou você, deixe um comentário e diga o que você pensa. Não esqueça de se inscrever para mais histórias de coragem, justiça e esperança.